Bem-vindos ao Da Capa à Contra Capa, de regresso para mais uma temporada deste programa da Renascença em parceria com a Fundação Francisco Manuel dos Santos. Arrancamos esta temporada com uma reflexão sobre Lisboa, a propósito do mais recente livro editado pela Fundação, Lisboa em Metamorfose, da autoria do geógrafo João Seixas, um dos nossos convidados deste programa, onde vamos olhar para as mudanças na cidade de Lisboa ao longo dos últimos tempos, particularmente ao longo das últimas décadas. Convidámos também para esta conversa o geógrafo Álvaro Domingos, que também já esteve anteriormente em edições deste programa, também um geógrafo, para refletir sobre a cidade de Lisboa e eventualmente retomar a sua tese da área metropolitana de Lisboa como um ovo estrelado, como já aqui explicou numa edição anterior. Para ouvir nos próximos 30 minutos, no arranque de uma temporada do Da Capa à Contra Capa. Muito obrigado, João Seixas e Álvaro Domingos, dois geógrafos e um leigo, que sou eu, a fazer as perguntas que eventualmente os ouvintes podem eventualmente colocar, até porque a reflexão sobre Lisboa, naturalmente nesta altura até pré-eleitoral, torna-se um pouco mais interessante. Começo por si, João Seixas, porque é o autor do livro, para esclarecermos um pouco também os ouvintes em relação àquilo que consideramos Lisboa para efeitos desta discussão. Quando falarmos aqui em Lisboa, vamos nos centrar na capital ou vamos olhar sobretudo para a sua dimensão metropolitana? Muito bem, muito gosto em estar presente e cumprimento todos os ouvintes e a si e ao meu colega Álvaro Domingos, com muito gosto em estarmos aqui todos juntos. O livro é um ensaio que reflete sobre Lisboa, mas a sua pergunta é de facto a primeira e muito pertinente, que é, no fundo, o que é Lisboa? Na verdade, há muito tempo que Lisboa não é apenas o município central, normalmente denominado como capital. Lisboa, há bastante tempo que, por processos de crescimento urbanístico, por crescimento económico, social, demográfico, se tornou num grande sistema que normalmente convencionamos chamar de metropolitano, mas numa parte do meu livro até já proponho, e tenho discutido isso com colegas, inclusive aqui com o Álvaro Domingos, que já estamos em alguns dos setores, em algumas visões, numa fase já pós-metropolitana. Portanto, no fundo, a Lisboa que o ensaio descreve é já uma Lisboa muito diferente da velha e antiga Lisboa, embora a velha e antiga Lisboa, também faça parte, obviamente, deste corpo grande, deste grande sistema. Ajuda aqui os nossos ouvintes a visualizar as fronteiras dessa grande área metropolitana. Vamos nos estendendo quase de uma forma até ao Ribatejo, da Arrábida ao Ribatejo. Onde é que estão os limites, digamos assim, deste território que o João Seixas quer circunscrever? Sim, dito de uma forma que se calhar vou baralhar as pessoas, mas espero que não há verdadeiramente limites. Hoje em dia há reflexões muito interessantes sobre o que é que são as fronteiras, e as fronteiras são importantes, obviamente que sim, mas os limites são muito variáveis, porque se olhamos para as questões económicas, vemos que neste momento Lisboa, a grande região de Lisboa, tem interligações com todas as partes do mundo. Se olharmos para as questões migratórias, por exemplo, vemos também situações idênticas, que nos relacionamos com diferentes partes do mundo, com umas mais do que outras, obviamente, por razões históricas, por razões sociais, familiares, etc. Mas em termos geográficos, pode ser talvez aquilo que possa mais interessar. Podemos dizer que a grande região de Lisboa vai, sem dúvida nenhuma, com grande influência, uma crescente influência até Torres Vedras, até Santarém, visto na zona norte, e ao sul já passa Setúbal, já chega ao Alentejo Central, e isto, mas mais uma vez ressalvo, dito de uma forma relativamente simplista, aquilo que na União normalmente se refere como regiões urbanas funcionais. O que é que será isto do funcional? Relações que são pessoais, que são familiares, que são económicas entre empresas, que são, enfim, culturais, de todas as formas. Inclusive o Álvaro está aqui connosco e Lisboa tem uma dinâmica cada vez maior, para o melhor e para o pior, em princípio para o melhor, esperemos nós,
com todas as partes do país, com o norte, com a Galiza, ao sul com o Algarve, e, portanto, é sobre estas questões também que eu propus refletir neste ensaio. Exatamente, é um ensaio que nos transporta pela reflexão do João Seixas em relação às várias mudanças neste território, passam por determinadas fases que os ouvintes poderão ler, tem a ver com uma fase de explosão, já vamos falar sobre o que é a transição que João Seixas sublinha num momento mais próximo. Álvaro Domingos, o seu olhar de lupa concorda com esta forma de abordar o território em torno de Lisboa? É também esta a escala que faz sentido para começar a analisar algumas das suas dimensões? Sim, sim. Olá aos amigos no estúdio, olá aos nossos radio-ouvintes. É muito importante aquilo que o João Seixas disse a propósito dos nomes, dos lugares, das fronteiras, e vou usar uma palavra que usamos muito hoje, que se chama desconfinamento. A ideia que vem do passado sobre o que é a urbanização é uma ideia praticamente centrada na cidade. E a cidade pensada como qualquer coisa dentro de um limite, que habitualmente era uma muralha. E que tinha uma forma bem definida, que tinha um centro e que tinha um nome, sobretudo. E agora isto dos nomes atrapalha-nos imenso. A coreografia, que é o nome dos lugares, atrapalha-nos imenso, porque é muito difícil já dizer o que é uma cidade. E há uma autora conhecida que já quase há 40 anos disse que a maior parte da urbanização contemporânea não produz cidade. A urbanização é um processo. E como o processo é muito diferente daquilo que é cidade, porque cidade é uma ideia de lugar mais ou menos fixo. Portanto, a urbanização desconfinou-se e aquilo que antes era reconhecível pelo nome e pelas formas, sobretudo as formas construídas, o edificado, algumas infraestruturas, ruas, espaços públicos, praças, etc. Hoje, como disse o João Seixas, é mais importante nós vermos a geografia dos fluxos, a geografia das redes, a geografia das relações. Uhum. Porque a urbanização é descontínua, a urbanização é dinâmica e o processo de aprofundamento da globalização trouxe ainda maior complexidade a esse processo. Hoje já é muito difícil nós sabermos o que é local e o que é global, porque quando dizemos que um determinado efeito se registrou a algures, sim, nós registramos esse efeito, mas não sabemos qual foi a razão. E a razão pode estar no outro lado do planeta. De maneira que é importante que este livro comece por refletir sobre isso. De que é que se fala quando se fala de Lisboa? Porque há uma excessiva colagem a certas imagens mais ou menos romanticizadas, mais ou menos folclóricas de Lisboa e sobretudo dos seus ícones e da sua, enfim, da parte antiga e de alguns setores de grande visibilidade, como o Parque das Nações, e há uma ideia de que esse nome diz respeito a um todo. Eu creio que esse todo que não existe. Portanto, então o que é que está na gema do ovo estrelado, Álvaro Domingos? Estão mais coisas que não são do domínio da forma urbana. Está poder, está dinheiro, e está uma coisa que anda associada ao poder e ao dinheiro, que é a corrupção. Há bocado, brincando, mas se calhar brincando a sério com o João, eu dizia que nos últimos 12 anos em que só se ouve falar de corrupção e de milhões, está tudo dentro da CRIL, não é? E, portanto, quando falamos de Lisboa, não falamos de uma geografia real, digamos, falamos de uma geografia emocional, falamos de uma geografia política, falamos de representações que temos das coisas. E aquilo que é muito claro neste livro é uma ideia de que Lisboa continua a ser ainda uma área metropolitana no sentido da imagem do ovo estrelado, porque a área metropolitana é uma forma de urbanização desigual, em que há um centro, que é a gema, e depois há um processo de centrifugação, sobretudo da habitação e daqueles que têm menos renda, menos poder de compra, para a periferia ou para o subúrbio, que são palavras que designam quase uma espécie de cidade segunda, não é? E então Lisboa é este paradoxo. É ao mesmo tempo o centro do poder, do dinheiro, da influência, mas é ao mesmo tempo também a geografia mais desigual em matéria de rendimento em Portugal. E, portanto,
o modelo centro-periferia tem-se vindo a agravar, particularmente na margem sul, onde, isso está muito bem explicado no livro, onde depois da chamada desindustrialização, portanto do desaparecimento quase de um dia para o outro, em Almada, no Barreiro, no Seixal, dos grandes grupos empresariais que vinham do tempo da outra senhora, ficaram enormíssimas áreas vazias e algumas bastante poluídas, e não veio, exceto o caso da Ford Volkswagen em Palmela, não veio uma máquina económica com igual poder de criação de emprego para contrariar esse efeito de dependência. Portanto, a dita Lisboa, Grande Lisboa, Área Metropolitana de Lisboa, Conurbação de Lisboa, Região de Lisboa, o que lhe quisermos chamar, é um mosaico urbano de uma grande diversidade, de uma grande contradição. Sim. E de uma grande variedade de ambiências, de condições de vida, de modelos de urbanização, por aí fora. João Seixas, na grelha de conversa para porque o tempo não estica, nós temos tempo limitado, eu tinha pensado em dois temas que são sempre centrais para analisar, relacionados com a habitação e a mobilidade, que atravessam também o seu livro, mas fui percebendo também, e em linha com o que está a dizer o Álvaro Domingos, o pano de fundo está, aliás, explicado no livro. De facto, esse pano de fundo económico é central, e na linha do que dizia o Álvaro Domingos há minutos, o seu livro clarifica, por exemplo, não só as desigualdades que existem dentro da área metropolitana de Lisboa, mas também muita economia dependente de apoios públicos. Isto vai muito no sentido, quando o João Seixas descreve, vai muito a linha daqueles que dizem, que se queixam ou que denunciam, digamos assim, um centralismo, uma dependência em relação a origens de aparelhos económicos à volta do Estado. Certo, exatamente. Bem, pegando na sua questão e também naquilo que o Álvaro acabou de referir, aqui em Lisboa nota-se muitíssimo, eu procurei descrever isso em algumas partes do livro, de uma forma mais concreta, aquilo que o Álvaro chamou-lhe os paradoxos de uma grande metrópole. Isso acontece com praticamente todas as metrópoles do mundo, umas mais paradoxais que outras, claro, mas eu creio que na região de Lisboa, ou na metrópole de Lisboa, para simplificar excessivamente, bem sei, mas para simplificar, notam-se muito estes paradoxos entre centro e periferia internos à metrópole, não é? Como estávamos a falar há pouco, as percepções das pessoas, as coisas mentais que pensam sobre Lisboa vão quase sempre para a Baixa, para o centro histórico, para o Fernando Pessoa, para o Elétrico Amarelo, e Lisboa há muito tempo que é milhões de vezes mais do que essas representações, embora essas também obviamente sejam importantes. Entre centro e periferia face ao país, também, não é? Entre turismo de alta qualidade e níveis de disparidade e de pobreza grande, entre níveis de riqueza e, como o Álvaro Domingos referiu, questões políticas e questões de corrupção dentro daquilo e níveis grandes de precariedade. Portanto, tudo isto coexiste de uma forma muito intensa nesta grande região. E algumas das razões estão ligadas ao facto de ser uma grande metrópole, bem entendido. Isso também acontece em Londres, também acontece em Paris, em Madrid, etc. Mas eu creio que algumas razões são também específicas nossas e que vêm muito de trás. Eu posso referir-lhe que, quando fui convidado pela Fundação Francisco Manuel dos Santos para escrever um livro sobre Lisboa, foi no sentido de escrever a década mais recente, esta década que tivemos... A tal década da transição, João Seixas? A década da transição. Transição para quê? Explique-nos. Já lá irei. Com certeza. E é um tema interessantíssimo e também escrevi muito sobre isso que não ficou no livro. Será eventualmente outro livro a seguir. Mas, portanto, o convite, a encomenda, era para falar sobre esta década. E eu comecei a escrever sobre esta década, grosso modo, desde o período de grande recessão económica, desde 2011 e a entrada da Troika no país, até ao início da pandemia, portanto, desde 2011 até 2020, de maio de 2011 a março de 2020. Mas rapidamente percebi, e na verdade já sabia, e muitos que estudamos estas coisas já sabemos bem, que tinha que ir muito para trás.
que para explicar as turbulências, as variações, as disparidades de evolução desta década, que foi muito intensa, tinha que a grande parte das razões vem de trás. E, portanto, escrevi o livro quase ao contrário, se quiser. Depois fui escrever as 5 décadas de trás, desde o início de 1960 até 2011, precisamente, e finalmente ainda fui para trás para um capítulo, como já falámos um pouco, sobre o que é a cidade. E, portanto, de facto, grande parte das questões que temos hoje em dia, incluindo estes paradoxos e estas dualidades que Lisboa tem muito vivas, tem a ver, se quiser, com o próprio país, com a forma como o país se vê, com a forma como o país se sente a nível cultural e social e, sobretudo, creio eu, como o país pulsa em termos políticos. É um país profundamente centralista e quem o diz é um lisboeta de gema, enfim, de gema quer dizer, eu vim para Lisboa com 2 anos, mas um lisboeta como eu sou... De gema é uma boa imagem até aqui em relação com o ovo estrelado do Álvaro Domingos. O ovo estrelado, exatamente, faço parte da gema. Mas sim, eu creio que, como lisboeta, mas como, enfim, pensador do território, preocupado com a evolução e a qualidade de vida dos territórios, creio que, de facto, vivemos ainda num país extremamente centralista, dos mais centralistas da Europa, quiçá do mundo, e isso não faz bem a nenhum território. Explique-nos a questão da transição, João Seixas. Bom, muito bem. A transição, estamos de facto a dirigir-nos para novos tipos de evolução humana, ecológica, social, mas que estão ainda muito em formação. É muito difícil vermos como será o futuro. E isso em si é um problema também. Porque o futuro, evidentemente, não se pode prever, mas pode-se planear, deve-se planear. E, sobretudo, nestas alturas em que está tudo a mudar tanto, tão intensamente, ainda por cima agora cai-nos em cima uma enorme pandemia, com gravíssimas questões sanitárias, desde logo, e agora socioeconómicas. A crise social e económica provocada pelo confinamento ainda vem aí, ainda não chegou verdadeiramente, porque ainda temos as moratórias, ainda temos muitas seguranças dos layoffs dos rendimentos, etc. Ainda vem aí e, portanto, é fundamental neste momento nós termos uma visão de futuro mais alargada. Mas, João Seixas, há um mantra em relação a esse momento de transição, um pouco por toda a Europa até, que nos atinge para aquele binómio digital-ecológico. De que forma é que isto se expressa na cidade de Lisboa? Certo. Digital, ecológico e económico-financeiro, se quiser. Exatamente. Eu começo o capítulo da transição em maio de 2011, onde acontecem, foi muito curioso quando estava a investigar para esta escrita. Em maio de 2011 acontecem uma série de coisas, é a assinatura do memorando de entendimento, é o mês de maio, agora não tenho aqui o próprio livro à frente, mas creio que é o mês de maio mais quente das últimas décadas. É no mês de maio que no Rossio se instala uma série de jovens em apoio aos indignados que estavam na Praça del Sol em Madrid, noutros locais. Há uma série de coisas que acontecem em 2011. Mas a crise de 2011 vem, por sua vez, da crise financeira de 2007, 2008, que estava também, por sua vez, muito interligada com altos níveis de endividamento, de crédito, que eram sustentados por modelos, como o Álvaro Domingos referiu, de urbanização contínua, ou de suburbanização contínua. E, portanto, aqui também se começou a questionar os modelos anteriores de desenvolvimento e surgiram outros fatores, como refere o digital, a era digital, que está a transformar profundamente as economias e as sociedades. Eu, a certa altura do livro, refiro que após várias décadas de explosão, temos agora a explosão digital, que no fundo é quase como uma implosão das nossas vidas, não é? Em que temos umas vidas com situações muito mais ambivalentes entre o que é trabalho e família. Mas se a cidade congrega, por exemplo, as indústrias e as tais indústrias criativas, se a cidade atrai pelo seu centralismo, está em melhor posição para responder a essa transição digital ou não? Em princípio, sim. Mas tem que se preparar para isso, não é? Porque a transição digital pode também fazer, se não bem pensada, se não bem gerida em termos políticos e territoriais, pode fazer com que
aqueles que estão mais capacitados para essa transição digital terão os maiores ganhos de produtividade, nada contra, evidentemente, os ganhos de produtividade. Eu próprio sou empresário na área cultural e com muito gosto, mas a questão é que há uns diferenciais muito importantes à entrada, digamos assim, falando em termos económicos, em termos de acesso aos processos e às capacidades digitais. Deixe-me ouvir aqui o Álvaro Domingos sobre esta transição digital e ecológica. Como é que vê esta transição, digamos, plasmada neste território que estamos aqui a analisar? Com muito nevoeiro na frente. Não só em relação a Portugal ou à Grande Lisboa, mas genericamente ao mundo. Nós vivemos, e não chegaria o tempo para dar exemplos, uma época de profundas incertezas. Não sabemos o que é que vai acontecer amanhã, não é? E de grande aceleração, complexidade, quer em matéria de economia, quer em matéria de geopolítica, quer em matéria tecnológica. E eu gostava de não separar o digital, ou as chamadas novas tecnologias da informação e da comunicação, de tudo o resto. Nós vivemos, como se diz hoje, numa sociedade tecno-humana. E, portanto, e ao mesmo tempo, numa sociedade profundamente inserida num sistema capitalista, global, que não se percebe como é que é regulado. Não é? Há quem lhe chame até o capitalismo desorganizado, no sentido em que as grandes organizações financeiras, económicas, etc., olham para o mundo como se fosse um tabuleiro de xadrez e as coisas passam-se a algures, mas muitas vezes não percebemos porque é que se passam ali, não se passam acolá. E este ambiente de incerteza é muito avesso à questão do planeamento. Porque a época de ouro do planeamento correspondeu a um tempo em que havia conhecimento suficiente sobre o presente e a estabilidade do passado próximo, digamos, e era com base nesse conhecimento que se projetava a próxima década ou os próximos 20 anos. Hoje em dia é quase impossível fazer isso porque constantemente nós estamos a ver que as coisas são reequacionadas, às vezes em cima dos acontecimentos, por causa dessa deriva, por causa dessa incerteza. Álvaro Domingos, mas é possível ou não... Vamos à questão do planeamento em duas áreas, como a habitação e os transportes. Por exemplo, transportes. Alguma coisa tem que ser planeada, são obras estruturais, não é? Eu tenho muitas expectativas, por exemplo, sobre o que se diz acerca de Sines. E sobre o que se diz acerca da fileira de atividades económicas em torno da produção de hidrogênio verde, e estamos a falar no coração da produção energética e no que ela pode significar em matéria de mobilidade e transporte. E o que é que isso significa para este território de Lisboa, por exemplo, já que estamos a falar de Lisboa? Que o back-office tecnológico de Sines pode assumir uma proporção enorme. Podemos voltar àquela utopia do final dos anos 60 e do início dos anos 70, que via Sines como um grande polo de transformação e de atração de capital e de emprego. Temos alguns dados para pensar nisso, não é? Ele já é uma plataforma no comércio marítimo gerido pela principal empresa mundial de tráfego de contentores e podemos vir a ter ali um núcleo energético importante. Agora, mas substitui-se aos núcleos, por exemplo, industriais que marcaram o século XX industrial nas franjas de Lisboa. Estou a pensar, por exemplo, na zona do Barreiro. A geografia da economia hoje em dia é muito diferente da geografia do passado. Ou seja, nós antes associávamos muito o lugar onde as coisas estavam aos efeitos que essas coisas produziam, não é? Portanto, produz emprego também, não é? Era mais fácil fazer a associação, se quiser, entre sociedade, economia e território. E hoje em dia, o que eu acho, usando uma metáfora comum, é que a sociedade se organiza em arquipélago. E o território também. Nós podemos não saber aquilo que está na nossa frente, aquilo que está próximo de nós a 50 metros. E podemos intensamente depender de coisas que se passam a milhares de quilómetros. E não entendemos ainda esta geografia. E ao mesmo tempo também não entendemos
o que é o valor da proximidade, porque isso era o que era uma das questões que sempre se valorizou em matéria de ambiente urbano. Como dizia o Fernão Lopes, a propósito de Lisboa do século XV, ou final do século XIV, lugar de muitas e variegadas gentes. Uma das ideias que se tinha da cidade é que ela proporcionava aglomeração, diferença e proximidade. E isto era um motor de inovação, era um motor de organização social e de organização económica. O que é feito hoje em dia? O que é a proximidade hoje em dia? Nós não sabemos, não é? Nós neste momento estamos próximos. Há um suporte tecnológico que nos está a aproximar, sim. Não é? E isso, se nós pensarmos, vale para tudo o que diz respeito à comunicação, à economia, ao ensino. E, portanto, está por inventar aquilo que é o valor da proximidade física tal como nós a conhecíamos e os chamados ecossistemas da inovação. Deixe-me sim. Há muitas esperanças sobre isso, não é? Que determinadas políticas públicas sejam capazes de acelerar a aglomeração de atividades, de pessoas, de instituições portadoras de inovação, de mudança, para ver se essa ecologia, digamos, proporciona, acelera modos de evolução mais performativos. Não quer dizer que sejam socialmente justos. Atenção. João Seixas, eu não queria desistir da minha grelha sobre os transportes e sobre a habitação. Ainda na questão dos transportes, gostava de sublinhar, sobretudo, duas questões. Uma primeira, que tem a ver com a nossa conversa inicial sobre impactos que surgem de investimentos longe. Aliás, o próprio Álvaro Domingos, ao falar de Sines, está um pouco também a falar sobre isso, mas, por exemplo, quando num exercício de planeamento, por exemplo, que está em curso sobre a ferrovia no país, se fala, por exemplo, do novo eixo de mobilidade ferroviária que poderá redinamizar uma cidade como Leiria, isso pode ter um impacto também na área metropolitana de Lisboa. Isto por um lado. Por outro lado, mexer nas redes já existentes, articulações entre comboio metropolitano, a questão dos transportes públicos, o João Seixas fala extensamente sobre isso no livro, é insuficiente para revitalizar a cidade? É um fator de facto crítico para a mudança que estamos a assistir? Sim, é um fator crítico, dos principais, mas não o único. Não o único. É evidente que a mobilidade é um dos fatores, é uma das dimensões mais essenciais da vida humana, nem sequer da vida nas cidades, da vida humana, evidentemente. E, portanto, é um dos principais direitos, o direito à mobilidade, obviamente. E agora, relacionado com as questões ecológicas ou da transição energética, temos que, de facto, pugnar para que as estruturas e as formas de mobilidade, sobretudo nas grandes metrópoles, sejam mais ecológicas e sejam mais sustentáveis. Agora, isto não podemos nunca esquecer, lá está, e daí o meu exercício de ter feito o livro quase, em termos históricos, diacrónicos, ou quase ao contrário, com várias partes temporais diferenciadas. Nós vimos de muitas décadas de modelos de desenvolvimento que apostaram em energias altamente poluentes e fósseis. E na sua perspectiva está esgotado o ciclo do rodoviário? Às tantas, no livro fala sobre a grande dependência rodoviária nesta zona. Sim, é uma grande dependência rodoviária, não só na metrópole de Lisboa, mas em todo o país, é verdade, porque vimos também ao mesmo tempo de décadas de investimentos ferroviários ou desinvestimentos ferroviários e numa série de outros meios de transporte, agora designadamente os urbanos, como os elétricos, como as ferrovias suburbanas, etc. E, portanto, agora temos que, e vamos tarde, mas vale mais ir tarde do que nunca, como se costuma dizer, indo um pouco atrás do prejuízo, é essencial alterar esse paradigma. Portanto, com um grande déficit energético e ecológico com que nós estamos, Portugal tem, apesar de tudo,
feito um esforço interessante para esta transição energética, mas é preciso potenciar ainda mais e aproveitar aquilo que a União Europeia está a sugerir. Mas grandes investimentos na área, por exemplo, de transportes. Vou dar um exemplo de algo que não existe e algo que está projetado. Algo que não existe neste momento é, por exemplo, uma nova travessia no Tejo. Algo que está projetado, por exemplo, um novo aeroporto na zona do Montijo, por exemplo, sabemos que naquela zona está a haver um crescimento que os últimos dados provisórios do censo sublinham na atração de pessoas para aquela zona ali do Montijo e Alcochete. É natural que haja uma tendência de atratividade dos territórios nas segundas coroas circulares de Lisboa, já nem falo das primeiras, devido a vários fatores, que lá está, que não temos muito tempo neste programa para falar, mas da forte centralidade que se sente em Lisboa a muitos fatores, incluindo a nível do investimento financeiro externo e interno. Isso nota-se sobretudo, não apenas no município de Lisboa, dentro do município, ou para dentro quase da segunda circular, mas ao longo de toda a faixa ribeirinha que se estende até Cascais. De grosso modo, do Parque das Nações até Cascais, se quiser. Agora, isso faz com que haja um empolamento dos valores do metro quadrado e da habitação, e, portanto, muitas famílias, nomeadamente aquelas que estão agora à procura de casa nos últimos anos, classe média, inclusivamente, ou média mesmo alta, estão a procurar situações em territórios menos sobrevalorizados. E, portanto, isso vai um pouco no sentido. Agora, que políticas é que nós queremos, de facto, potenciar mais? Se queremos políticas que vão atrás das tendências quase orgânicas da economia e da sociedade, ou se queremos políticas que consigam, por sua vez, transformar os modelos de desenvolvimento e procurar fazer uma cidade do futuro que, apesar de tudo, possa ser mais ecológica, mais humana, mais saudável. E, a partir daí, seguramente, poderá ter um outro tipo de economia e outro tipo de valorização do emprego e das produtividades. Álvaro Não sei Domingos, se é demasiado generalista, mas eu creio que sim, é importante pensar nessas questões. Ou seja, indo para exemplos concretos, sim, vale a pena questionar os lugares e os posicionamentos, por exemplo, de novas pontes ou de novos aeroportos, em função dos modelos de desenvolvimento que queremos no futuro. E não apenas, ou não tanto, em função dos modelos de desenvolvimento anteriores. A pandemia deve ajudar-nos a pensar estas transições, lá está, e aquilo que podemos fazer para não cairmos em reincidências, digamos assim, que beneficiaram algumas partes, mas não beneficiaram propriamente outras. Mas há aqui o obstáculo que o Álvaro Domingos sublinhava, que é, de facto, este tempo de incerteza não convida a um planeamento perfeitamente linear, não é? Esse é que é um problema. Mas, embora isso pareça um paradoxo, no meu entender, é precisamente por haver muito nevoeiro, é um bom termo, preocupante, mas muito bom, é bem verdade. É bem o Sebastião. Sim, exatamente. É necessário, de facto, reforçar os processos, e isso exige planeamento, os processos de gestão. E a gestão pode e deve ser feita com as instituições, com a política e também com os privados, com o setor empresarial e com os movimentos cívicos e urbanos que, precisamente nas metrópoles, se estão, neste momento, sobretudo nas novas gerações, a espalhar cada vez mais e a propor formas alternativas de visão social, comunitária, etc. E, portanto, estamos aqui a trabalhar várias escalas. Isto tornou-se muito mais complexo, de facto, não é? O planeamento anterior, como referia o Álvaro Domingos, era um planeamento relativamente racionalista, cartesiano, quase os planos de fomento, os planos quinquenais, enfim, entretanto foram-se complexificando. Hoje em dia isso tudo está muitíssimo mais complexo. Deve-se valorizar, sobretudo, os nossos objetivos e com quem vamos e com que recursos trabalhamos, incluindo recursos humanos, evidentemente. Álvaro Domingos, eu gostava de ouvir sobre a questão da habitação. No livro, João Seixas fala no impacto lento que as medidas de habitação têm, sublinha a precariedade habitacional na área metropolitana de Lisboa, diz que a habitação apoiada é escassa e, de certa maneira, mal afamada, e fala também da chamada gentrificação, que supostamente seria um processo de regeneração de determinados centros, mas que, segundo na leitura de João Seixas no livro, não foi a clássica, mas foi uma gentrificação, sobretudo, turística e financeira.
o que é que pode ser feito em matéria de habitação? Que impacto real tem? Ou, mais uma vez, o nevoeiro também atinge o edificado? O João explica bem isso que disse, não é? Um dos efeitos da macrocefalia e do modelo do ovo estrelado é a hipervalorização do solo e das rendas nas áreas onde o emprego se aglomera, não é? E insisto sobre esta questão. Nós falamos muitas vezes dos movimentos, das mobilidades e poucas vezes das razões dessas mobilidades. Lisboa é uma espécie de buraco negro pela densidade enorme de matéria que tem. Em matéria de funções, em matéria de organizações, em matéria de emprego. Ao mesmo tempo, as políticas públicas de habitação, já há que tempos que não mexem. O último grande programa foi o programa PER, o Programa Especial de Realojamento, já lá vão 15 anos. E, entretanto, aquilo que era um dos pilares da política pública do chamado Estado Social, que era a habitação, deixou de o ser. E então, há uma crise dos modelos clássicos da habitação dita social, o tal estigma dos bairros sociais. Entraram em força determinados modelos neoliberais em que se faz da habitação um negócio. E no meio disto tudo, os problemas continuam e hoje estenderam-se a uma classe média que antes, enfim, não tinha grandes problemas de liquidez e de acesso a crédito e que hoje nem isso. E, portanto, se o modelo do ovo estrelado continuar, vamos continuar a observar movimentos de centrifugação da população para áreas mais baratas, onde seja mais barato construir, porque o Estado Central, na sequência desta onda neoliberal de privatização, de concessões, etc., a privados, deixou claramente essa questão pendurada. Mas há aqui um paradoxo, gostava que o Álvaro e o João Seixas, para terminar, olhassem, que tem a ver com a atração que nós assistimos pelos dados das pessoas ainda mais litoralizada em termos do país, um movimento imã que continua, apesar de tudo, embora talvez não tão cavado, para a área metropolitana de Lisboa, mas ao mesmo tempo temos o envelhecimento. Onde é que essas pessoas estão a habitar? Temos territórios como Setúbal, Barreiro, Almada a perder população. Envelhecimentos também pode chegar a estas franjas da cidade de Lisboa, e a questão da imigração pode não ser suficiente para o rejuvenescimento deste território. Eu gostava de vos ouvir para finalizar sobre este enquadramento. Já viu a quantidade de incógnitas que pôs na equação? Puxa, eu sei, estou a elencá-las. Daí essa dificuldade de visionar o futuro. Mas eu diria que há aqui uma condição necessária, que tem que ver com a geografia do emprego. Uma vez por todas, é preciso um conjunto de iniciativas, de políticas que favoreçam a descentralização do emprego. Porque isso é importante, porque o modelo deixaria de ser excessivamente lisboocêntrico e pendular, como é hoje. Há muito emprego que já não está na Gema, está mais em Sintra, está na Amadora, está em Oeiras. A maior parte está na Gema. O município de Lisboa tem 50% do emprego terciário qualificado do país. Sim. Para lhe dar um valor que está num livro publicado também nesta coleção do Filipe Teles sobre descentralização, 2/3 do valor das compras totais da Administração Pública Central são adjudicadas em Lisboa, e essas adjudicações são feitas a 80% de empresas sediadas na mesma região. Isto dá-lhe uma medida de como são as coisas, não é? Mas quando está a falar de diversificação do emprego, está a sugerir estratégias de vários polos dedicados a algumas áreas, levar, por exemplo, as indústrias criativas para fora da cidade de Lisboa, mais para periferias, não sei, estou a sugerir ideias. Apostas como se fizeram em tempos com o Tagus Park. Sim. Outras que eram muito avançadas, como a Parque Expo, mas afinal ficou dentro do município de Lisboa. Sim. Mais uma peça para carregar no efeito de sobreconcentração. E o João Seixas fala mesmo num enclave, quando fala do Parque das Nações.
quando o que nós precisávamos era, a começar pelos serviços públicos, e porque isso é a decisão do Estado, não é? De começar a distribuir essas oportunidades de emprego, porque senão o modelo muito dificilmente se poderá modificar. João Seixas, emprego, demografia, habitação. Numa só resposta. Vou fazer o possível. Eu concordo com o Álvaro. Creio que, de facto, exige-se um pensamento para toda esta região. Um pensamento integrado. Não é fácil, mas tem que ser feito. Vai levar o seu tempo, é preciso trabalhar com todos, mas tem que ser feito. E isso implica, de facto, aquilo que eu chamo o modelo pós-metropolitano. Eu estou a falar internamente à metrópole, mas também há consequências externas à metrópole, evidentemente. E isso implica uma geografia, olharmos para a geografia do emprego, de facto, como o Álvaro Domingos bem refere, e apostar em determinados ninhos de empresas, olha, agora pegando no setor digital e tecnológico, em áreas que são centrais, mas que não são necessariamente as centralidades óbvias, não é? Outras centralidades da região de Lisboa, aquilo que se chama uma visão policentrista, com vários polos, porque senão o crescimento orgânico, não pensado, não estruturado, continua a alargar-se. E, portanto, isso implica, de facto, uma visão e apostas em determinados territórios, em determinados agentes. Por seu lado, a par do emprego, as questões da habitação, como refere. E aqui há muitíssimo a fazer, porque é curioso verificar que, após a Revolução, com a democracia, o Estado português, Portugal, conseguiu, de facto, e com um importante sucesso, desenvolver estruturas do Serviço Nacional de Saúde, por exemplo, na educação, são marcos históricos e fundamentais no nosso país, na providência social, etc. Mas na habitação não. Não se desenvolveu uma política social de habitação. É diferente já agora de uma política de habitação social. Uma política social de habitação que inclua a provisão de habitação para as classes mais pobres e mais necessitadas, mas também para as classes médias. E isso foi feito também por razões após a Segunda Guerra Mundial e a destruição de grande parte das cidades do centro da Europa, em países como a Áustria, como a Alemanha, como a Inglaterra, a França, etc. Aqui em Portugal não se fez, apostou-se sobretudo no crédito bonificado e depois cada um comprava onde queria, o que está correto em termos também de liberalismo e de liberdade, mas a par disso seria necessário uma construção, uma visão pública e comum, portanto, de procurar o bem comum e um bom ordenamento do território do parque público. E agora o que é que temos pela frente? Temos esta grande crise da habitação e é preciso trabalhar, mais uma vez, não em um ou dois segmentos, mas em múltiplos, o que complexifica, mas tem que ser. É preciso que o parque público que está vago seja dirigido para a habitação acessível, é preciso de criar políticas de atração do investimento privado para aquilo que antigamente aqui em Lisboa e provavelmente também no Porto, que conheço menos, eram chamados os prédios de rendimento, não é? Em que é preciso remuscular o tão debilitado mercado de arrendamento. O mercado de arrendamento é absolutamente essencial para a dinâmica das cidades. É através do mercado de arrendamento que a maior parte dos jovens encontram casa, a maior parte dos novos casais, a maior parte das pessoas em transição de vida, dos que vêm de fora, dos migrantes. E o mercado de arrendamento em Portugal está muito debilitado, por muitas razões, algumas delas que vêm muito de trás, não é? Tudo isso exige planeamento. E embora concorde com o Álvaro, de facto estamos numa época de grande nevoeiro, olhando para a frente, paradoxalmente é nesta altura que nós precisamos de arregaçar as mangas e fazer planeamento. Muito obrigado pela vossa disponibilidade, João Seixas, Álvaro Domingos, os convidados deste programa da Capa à Contra Capa. Olhámos para o livro Lisboa em Metamorfose, um livro que inclui, já agora, uma sugestão de livros sobre a evolução contemporânea das cidades, sobre a evolução contemporânea de Lisboa e também, já agora, uma seleção de filmes que acompanham a evolução de Lisboa. Pode ler essas sugestões neste novo livro, a que demos destaque nesta edição em parceria com a Fundação Francisco Manuel dos Santos, programa que está disponível na sua versão integral em podcast nas plataformas digitais habituais. O genérico original do Da Capa à Contra Capa é do pianista Mário Lajinha. Fizeram esta edição Carlos Schmidt, André Peralta, Ana Marta Domingos, José Pedro Frazão. Regressamos na próxima semana e para falar sobre a democracia local. Estamos cada vez mais próximo das autárquicas.